Olá, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar mais um tema relacionado à fobia social. Hoje o tema de nossa live será atitudes que pais e educadores devem ter com crianças e adolescentes com fobia social. Atitudes que pais e adolescentes precisam ter, não somente com a criança com fobia social, mas também com aquela que tem timidez, vergonha. Estas dicas, estas atitudes são fundamentais para todas essas crianças que manifestam esse comportamento. Então, vá curtindo nossa live, vai divulgando nossa live para que outras pessoas possam também ter este acesso. É um conteúdo muito importante para que elas também tenham noções do que fazer e do que não fazer. O que mais dificulta uma pessoa hoje é não saber o que fazer. Não sabe se vai pelo caminho A, B, C. Essa confusão que existe na cabeça não só de professores, como também de pais, do que fazer com uma criança tímida, o que eu posso e o que eu não posso fazer, quais são as coisas que são mais favoráveis para desenvolver uma criança tímida e o que eu não devo fazer nunca jamais para não piorar mais a timidez dela. Curta a nossa página, divulga a nossa live para que outras pessoas possam também presenciar, também aproveitar deste conteúdo. Tenho certeza que você conhece, no mínimo, uma pessoa que é tímida. Tenta compartilhar para que esta live chegue nas mãos dela neste exato momento. Ou que você conheça um professor. Tenho certeza que você deve ter na sua rede de contatos o professor. Divulga lá, clica e compartilha a nossa live para que esse professor possa ter também acesso a essas informações. É importante o educador, é importante que o pai saiba o que fazer e o que não fazer com uma pessoa tímida. Este é o nosso propósito do dia de hoje. Então, boa noite a todos que estão vindo, que estão entrando, boa noite a vocês que estão entrando aí. Falar na área da educação é algo onde nós já vivenciamos não somente as nossas experiências como professores, como também eu convivo com educadores dentro do meu círculo de amizades e dentro de casa. Tenho esposa que é professora, pedagoga, vice-diretora, então ela vivencia muito destas rotinas dentro de uma escola. E conheço diversos professores, e sempre eles têm alunos com manifestação de comportamento tímido, né? Com vergonha, com a timidez, com a dificuldade de se entrosar, de se relacionar dentro da sala de aula. Também tenho vários conhecidos que têm filhos, e também ali nós encontramos pessoas que têm ali os filhos desses nossos amigos, que também, alguns deles também têm o comportamento introvertido, mais quieto, mais calado, mas com dificuldade de se apresentar, com dificuldade de se aproximar. Tudo isso também nós temos no nosso círculo de amizade. O que fazer e o que não fazer com essas crianças e principalmente o adolescente, que estão começando uma vida, e a adolescência ela é marcada pelo grupo social, ela é marcada pelo convívio social. É o momento onde o comportamento social dela começa a aumentar, e quem tem esta dificuldade começa a ter muita falta de oportunidade de se relacionar. Então, o que podemos fazer e o que não devemos fazer? Curta a nossa página, divulga nosso vídeo, tenho certeza que você conhece um educador, um professor, um pai, um tio, um avô, que tem aí no seu círculo de amizade uma pessoa tímida, e é importante que esses conteúdos, que essas informações cheguem até eles. Bom, vamos falar um pouco então sobre a escola, né? Na escola, segundo alguns estudos, 20% de crianças e adolescentes, olha, 20% de crianças e adolescentes têm algum transtorno relacionado à área emocional. Elas precisam de algum tipo de ajuda dentro da área emocional. São 20% destas crianças e destas adolescentes precisam de algum tipo de ajuda na área emocional. É grande o número.
E sendo que desses 20%, 4% manifesta comportamentos relacionados à timidez, à vergonha ou, nos mais intensos, à fobia social. Então, veja que o número é grande, que as estatísticas são grandes, que o professor que está dentro da sala de aula, que está olhando para aquelas crianças e adolescentes, ele tem um poder maior de observar o comportamento social da criança e do adolescente. Curta, obrigado. Isto, compartilha que muitos educadores poderão levar essas informações lá dentro da sala de aula a partir de amanhã, junto com seus alunos. Então, veja que 20% do aluno, das crianças e adolescentes dentro de uma escola, precisa de algum tipo de ajuda na área emocional. E 4% apresenta o comportamento relacionado à timidez, à vergonha ou à fobia social. Então, nós temos as estatísticas que são grandes. Tá? Quando que começa? Bom, a idade que começa a fobia social numa criança, em média, nós colocamos 12 anos. O que significa esses 12 anos? Pode ser que ela manifeste mais intensamente esta característica de fobia social aos 12 anos, mas se você observar ela desde a pré-escola, primeiros anos, você vai ver que ela já tem um comportamento social diferenciado dos demais, ou seja, simplesmente foi se evoluindo o quadro, foi se aumentando a gravidade da vergonha, da timidez ao longo dos anos, ninguém percebeu, todo mundo achou que não ia ter problema, que ia passar, que ia se cuidar, que isso ao longo do tempo ia sumir, e que aos 12 anos aquilo realmente passa a ser uma data mais ou menos na média, onde eclode aquele comportamento de fobia social. Tá? Então, você vai estar observando aí mais drasticamente um adolescente já, aí, final da infância, começo da adolescência, já com um comportamento mais acentuado dentro da fobia social. Tá? A fobia social, a pessoa vive com grande sofrimento. Por quê? Porque ela vai ter a dificuldade, né, de enfrentar as situações de relacionamento com os demais. Mas existem alguns comportamentos que a gente pode observar claramente na pessoa quando ela tem a fobia social, ou quando ela tem uma timidez mais patológica, ou quando ela tem uma timidez um pouco mais acentuada, ou quando você percebe que aquilo que é normal para algumas crianças não é tão normal para o seu filho, para o seu aluno, que é algo mais... tem alguma coisa mais severa naquela timidez dele, tem uma timidez um pouco mais acentuada. Como que a gente consegue observar isso? Através de manifestações, através de alguns sintomas. Quando eu tenho que ir para a escola, e eu tenho medo de entrar na sala de aula, eu tenho medo de adentrar os portões daquela escola, meu corpo tem que reagir de alguma forma. É como se eu tivesse o acelerador e o freio. O acelerador é o pai e a mãe falando, você tem que entrar, você tem que ir para a escola hoje. E o freio? O freio é o medo. O freio é o medo daquela criança ou daquele adolescente que está entrando para aqueles portões, enfrentando aquele mundo, aquele universo gigante que é uma escola ou a sala de aula. Então, o corpo vai manifestar reações. Então, ela pode estar se queixando de dores de cabeça, dores abdominais, aquilo pode vir acompanhado de falta de ar. Numa criança, é mais fácil de você observar comportamentos motores, então ela se esperneia, ela gruda na mãe, ela chora, ela fica com raiva, ela briga, ela se irrita, ela não quer entrar, ela faz aquele escândalo. Então, a criança, ela geralmente tem uma manifestação mais motora, e isso pode ter uma certa relação com a dificuldade dela de se relacionar com os demais. É uma das hipóteses, pode ser que tenha outras coisas por detrás disso, que é importante averiguar. Porém, um dos indicativos de fobia social é essa manifestação motora na parte da criança. Conforme ela vai evoluindo, também vai evoluindo a forma dela responder, reagir ao meio. Então, você vai percebendo aí a somatização, você vê que a criança, o adolescente já começa a manifestar através de dores físicas, dores
abdominais, a pessoa começa a ter diarreia, a pessoa começa a ter sudorese, a pessoa começa a ter aqueles sintomas parecidos com pânico, com falta de ar, tá? E também o desinteresse, né? Outros comportamentos mais relacionados ao grupo, o desinteresse de participar de eventos sociais, o desinteresse de participar das reuniões para comemorar dia de mãe, dia de criança, ou alguma outra festa junina, ou alguma outra comemoração na escola, né? Então, a criança não quer participar, a criança não quer ir, né? Ou ela não quer participar de outros eventos extra-classe, que são aqueles passeios, o aniversário de algum colega, ou algum outro evento que a escola proporciona, né? Podem também usar da mentira para fugir, evitar as situações sociais. Então, diz que não haverá aquela atividade foi cancelada, mas na verdade não foi, é uma grande mentira, né? Acaba omitindo ou mentindo para fugir das situações sociais. Isso é uma outra característica mais comum na adolescência do que na área da criança. Ok? Então, esses são alguns comportamentos que é importante que pais e professores fiquem atentos na manifestação desses comportamentos. Por quê? Porque é aí que ela está querendo dizer. Uma das grandes coisas é o corpo fala, o corpo pode falar de uma forma manifesta, de uma forma física, de uma forma, né, gestual, pelo gesto, né, pelos movimentos, ou ela pode falar também através de algum comportamento mais emocional ou somático, né? Então, ela está mais triste, ela está mais irritada, ela está com mais olhar de medo, apreensiva, né? Uma pessoa que tem fobia social e ela está entrando para a escola, ela pode ter aquilo que a gente chama de paralisação, ela dá aquela parada, aquela olhada, ela trava, ela não sabe se vai ou volta, ela olha para o pai, ela não sabe se continua ou se corre para o carro, e ela tem aquele paralisação, né? Geralmente vem acompanhado de choro, de desespero, e a probabilidade dela, de repente, de sair correndo em busca do pai, que é o suporte, é o apoio, é a proteção, isso pode ser muito alto, né? Então, esses são os comportamentos manifestos que dão para nós alguns indicativos de serem um quadro relacionado à fobia social, ou pelo menos a presença de uma grande vergonha, um medo muito grande de enfrentar todo mundo. Nós temos que descartar aí os problemas de bullying, nós temos que descartar aí outros problemas relacionados a outras crianças, coerção, ameaças, nós temos que descartar tudo isso, né? Vergonha, medo, por exemplo, de errar, autocobrança da criança, portanto, medo de errar, tirar nota baixa, nós temos que descartar outras coisas para que nós possamos concluir que é algo voltado especificamente à área da fobia social. Veja que um fóbico social também é alvo dos valentões do bullying, daquelas crianças que fazem ameaças, uma criança que é mais tímida, com mais vergonha, que chora ao entrar, que esperneia ao entrar, que tem receio de falar, que fica vermelha na hora de falar alguma coisa na frente de todo mundo, que gagueja na hora de falar, ela passa a ser, na verdade, alvo de piada, alvo de brincadeira, e passa, então, a ter aí todas as consequências relacionadas ao bullying. Então, a fobia social tem que ser tratada, eu venho falando várias e várias vezes, olhem mais para as pessoas tímidas, vejam mais, mas não é para ficar reparando, observando, né, de uma forma preconceituosa, não, olha e veja o que você pode fazer, né, para sanar, tratar aquela pessoa tímida. Por quê? Porque ela vai ter prejuízo, isso é certo, né? Ela vai ter prejuízo na vida dela. Temos vários prejuízos que nós vamos estar falando, aguarda um pouco que nós vamos estar falando dos prejuízos na vida da pessoa que tem a fobia social, né? Um pouco das origens, né? Por que uma criança pode vir a ter fobia social? Quais são os grandes desencadeadores? Quais são as grandes coisas que favorecem uma pessoa a ter uma fobia social? Tem um leque grande de alternativas. Vamos falar entre elas algumas que a gente acha que é interessante, tá? Experiências
estressantes, experiências desagradáveis na vida dela, né? Ela teve uma experiência onde ela foi falar e o livro caiu, todo mundo tirou sarro, e a partir daquele trauma ela começa, então, a ter medo de falar na frente da sala ou levantar-se ao lado da carteira e falar alguma coisa para o professor, porque teve uma experiência desagradável, altamente estressante na vida dela, né? Sofreu humilhação, né? De repente, ela, naquele dia, ela sujou a roupa com a comida, com o molho, e todo mundo tirou sarro que ela é uma criança babona, um adolescente babão, ou, de repente, ela estava na aula de educação física e a bola bateu na cabeça dela, caiu, todo mundo tira sarro dela, passou por uma grande humilhação diante dos demais. Todo mundo se voltou para ela, olhou e ria e tirava sarro. Foi aqueles minutos de notícia, de manchete na escola. Todo mundo vai ter um sentimento ruim quando a coisa é muito forte. Se a pessoa tem uma predisposição para, aí é a fome com a vontade de comer. Aí a pessoa realmente passa, a partir dessa experiência drástica de humilhação, passa então a desencadear um medo de passar novamente por isso, né? Então ela já sofre antecipadamente. Se ela sofreu esse trauma na educação física, toda vez que tem uma educação física, ela já tem os problemas, já começa a ter dor de cabeça, dor de estômago, perda de vontade, perda de interesse, mentira, pode aparecer para ela fugir da aula de educação física. Por quê? Porque se lá aconteceu, portanto, sempre vai acontecer as humilhações. É aquilo que nós chamamos de generalização. Basta uma experiência desagradável para eu achar que sempre haverá as mesmas consequências ou experiências desagradáveis, né? Então, ela começa a fugir, querer fugir daquela aula. Poucas oportunidades de vivenciar a situação social, ou seja, crianças que são privadas de eventos sociais porque os pais também têm pouco envolvimento social. Então, essas crianças e adolescentes, onde a família tem pouco envolvimento social, também pode desencadear nessa criança essa dificuldade de repertório social. Isso, gradativamente, num quadro né, da evolução da criança, alguns deles acabam superando, muitos deles acabam superando, mas tem aí uma minoria que pode ser que tenha grande dificuldade. Então, o histórico familiar, o histórico social daquela família pode ser também determinante para ela vir a ter quadros de fobia social, né? É muito importante que isso seja dado. Todo mundo tem direito, toda família tem direito de ter pouco repertório social ou pouco envolvimento social, não tem problema, né? Mas é muito importante a gente proporcionar para esse jovem, né, a oportunidade de vivenciar vários momentos sociais, e a escola é um grande momento. Se bem trabalhado dentro do contexto escolar, com certeza a criança, mesmo tendo as suas dificuldades, ele vai se envolvendo. Por quê? Porque o prazer de jogar bola, o prazer de estudar, o prazer de desenvolver um trabalho, de desenvolver uma ideia, de mostrar alguma coisa legal que ele fez, né? Ou na área de educação artística ou de ciência, o prazer de se envolver vai fazendo com que ele supere essas situações, tá? Então, não dá para nós acharmos que todo filho de peixe, peixinho vai ser, porque não necessariamente isso acontece, mas nos estudos mostram que filhos de pais que têm menos repertório social ou menos envolvimento social têm também aí predisposição para a fobia social, tá? Agressões familiares, violências e abusos familiares a criança, adolescente ou a terceiros, né? Então, crianças e adolescentes que vivenciam em lares onde há presença de agressão, de verbalizações agressivas, de agressões físicas e psicológicas, né? Você é feio, você é chato, você é um empiastro, você é a cruz que eu carrego. Essas verbalizações agressivas, né? Essas verbalizações que atacam o psicológico da criança, ou agressão física, o espancamento, a surra, né? O tapa sem hora e sem objetivo e sem finalidade de correção, quer dizer, que é um tapa aleatório, é uma pancada aleatória que ela recebe, né? E tanto que ela recebe, quanto que ela vê os outros receberem, né? A mãe sendo
apanha em casa, os outros irmãos apanham, né? Todo mundo sofre agressões físicas ou psicológicas, ou abusos, né? Abusos até mesmo sexuais, né? Podem estar envolvidos aí. Essas também podem vir desenvolver um comportamento de introversão, de medo, de vergonha, né? Diante de outras situações. Muitas vezes motivado pelo medo de que isso tudo vai acontecer de novo, né? Ou o medo de estar se vinculando a outras pessoas e, de repente, o que vão dizer de mim, de eu estar conversando com uma pessoa ou outra. Então, ou seja, é uma mistura, é uma salada que acaba acontecendo dentro da cabeça de uma criança, adolescente, mas que pode estar relacionado lá com as agressões físicas, ou agressões físicas ou psicológicas dentro de casa, gerando um comportamento de introversão e, futuramente, até mesmo uma fobia social, né? Ver outras pessoas sendo humilhadas, ridicularizadas, criticadas, e tem uma outra coisa que eu coloco é serem repreendidas severamente. Elas são muito repreendidas. De repente ela derrubou um copo e aquilo que ela derrubou, ela é severamente repreendida, severamente punida. Muitas vezes não é batida, mas é a forma como foi falado. É um absurdo você derrubar um copo, sua incompetente. Isso grava na cabeça da criança pro resto da vida. Ela vai apagar tudo e vai memorizar a única coisa: eu sou incompetente. E aí ela vai ser incompetente pro resto da vida. Por quê? Porque aquilo marcou, né? Não é um dia, não derruba só uma vez, derruba sempre. Nós temos que colocar aí alguns fatos. O que são fatos? Fatos é fato. Fato, ninguém muda fato. Fato é fato, né? Fato é fato. A água é H2O aqui em qualquer canto do mundo, né? E fato é fato. Criança derruba, criança tropeça, criança suja, criança estraga. Isso é fato. Se você tem um filho, você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. E não adianta você achar que o seu vai ser perfeito, ou você exigir que ele seja perfeito, que ele não vai ser, porque criança faz isso. Criança está em desenvolvimento motor e há um comportamento aí que é chamado desenvolvimento de coordenação fina, onde tem dificuldade mesmo de pequenas coisas. Então, ele vai ter dificuldade mesmo de colocar comida na boca e vai derrubar comida no chão. Isso gradativamente vai melhorando, porque ele vai aprendendo a ter maior coordenação fina. Então, o fato é fácil. Você tem filhos, você tem que passar por isso e torcer para que isso passe o mais rápido possível. Mas não adianta você criticar, falar, menosprezar, fazer aquele escândalo cada vez que ele coloca comida fora da boca e suja tudo, a roupa e tudo em volta dele. Por quê? Porque isso não vai, primeiro, que ele não vai compreender, e segundo, que isso vai traumatizar essa criança, né? Então, cuidado. Fato é fato. Criança vai fazer sujeira, né? Criança não tem habilidade para fazer as coisas certas. Você dá para ela arrumar a cama, ela vai arrumar a cama tudo torta. Pede para ela arrumar o cabelo, ela vai piorar mais o cabelo do que melhorar, né? Pede para ela dobrar a roupa, que vai ficar tudo mais amassado do que da hora que saiu da máquina. Por quê? Porque ela não tem habilidade, não adianta nada você punir. Então, ou seja, esses tipos de punições, esses tipos de constrangimentos, esses tipos de repreensões severas, porque eu exijo que ela tenha uma alta performance, eu exijo que ela tenha uma alta habilidade, isso é sonho de consumo do pai, e de um pai que não leu nada, não escutou nada sobre educação de filho. Então, para com isso, né? Não adianta, tudo tem a hora certa, e tudo tem que ter o treinamento contínuo, tem que ter habilidade contínua, tem que estar sempre lá junto, tentando fazer com que ele amarre o cadarço, dobre a roupa, sempre de uma forma positiva, mesmo que a roupa ficou um absurdo de dobrada, ficou legal, vamos fazer, se a gente puxar lá, fica melhor, fica, então puxa. E aí dobra, e gradativamente ela vai criando habilidade em dobrar, até que chega uma hora que ela vai dobrar com maestria. Então, as repreensões desnecessárias também são prejudiciais. Por quê? Porque ela vai ter medo de fazer tudo e qualquer coisa. E esse medo de fazer tudo e qualquer coisa não é só na frente do pai, passa a generalizar, passa também para
quando ela está junto com a família, junto com a escola, porque se eu errar, você é severamente criticada. Se eu fizer errado, você é severamente criticada. Então, isso não é só no fazer as coisas, é no falar, é no expressar, é no perguntar, e aí, gradativamente, eu posso ir evoluindo para um comportamento de vergonha e até mesmo chegando à fobia social. Então, você veja que tudo é uma crescente, tudo vai piorando com o passar do tempo, dependendo da pessoa. Então, se nós pudermos evitar estes comportamentos, evite, porque isso vai, com certeza, melhorar a qualidade de vida desta pessoa no futuro. Né? Bom, eu disse a vocês que existem aí os medos. Falei vários medos aí que a pessoa pode vir a ter dentro da escola, né? Que são alguns comportamentos que são manifestos. Eu esqueci de falar alguns, vou falar para vocês, então, alguns outros medos que a criança pode ter e que é fácil a gente observar o comportamento dela dentro de casa, dentro da escola ou até mesmo na sua convívio com familiares. O medo de ficar em pé, né? O medo que a professora chame ela. Quem daí de vocês, coloca um curtir aí, põe um joinha aí, um curtir, algum sinal, para eu saber quantas pessoas tinham medo da professora chamar. Medo da professora escolher você, entre todos as salas de aula, medo de escolher você para falar a resposta da equação de matemática, né? Ou para ler a redação que você fez, ou para falar qual é a capital de um determinado país. Coloca aí, ver se já passou por esse medo de você ser o próximo a ser chamado pela professora para pagar o mico daquela aula, né? Coloca um joinha, vamos ver quantas pessoas já passou por esse medo de ser o próximo a ser chamado, o próximo a levantar a mão, o próximo a ficar em pé para dar a resposta para a professora, né? Então, veja que nós temos aí algumas pessoas que já passaram. Eu já passei por isso, com medo de ter que dar respostas ao professor. Normal, isso faz parte da nossa vida, né? Quantas vezes nós não fazíamos aquela chamada oral de tabuada, onde você tinha que saber decor e salteado, né? A tabuada do 7, do 8, do 6, né? E você tinha que falar ao vivo e a cores para todo mundo. E não era na tabuada, na sequencial, não, ela escolhia o número e jogava para vocês, tinha que falar e chamava o próximo, tinha que falar. Né? Ou seja, o quanto nós não vivenciamos também esse medo de ser o próximo. Tenho certeza que você já passou por alguma coisa semelhante, né? Ou e tudo mais. Então, outros medos que a criança pode manifestar, que a gente nem imagina que pode ter uma relação com a fobia social, medo de estranhos. É comum numa primeira infância a criança ter medo de estranhos, mas com o passar do tempo, esse medo do estranho passa a ser reduzido, drasticamente reduzido. Então ela começa a ter sempre o receio do estranho, a vergonha de vir à sala, de vir à cozinha, porque tem algum amigo dos pais ali, e ela fica embaraçada, ela fica sem saber o que fazer, ela fica no quarto, ela vem, olha e volta para o quarto, né? Então, isso é um comportamento que pode estar relacionado à fobia social, medo de multidões, né? Estar com muitas pessoas em volta, né? Está entrando no lugar onde tem uma multidão, é uma festa, e ela gruda na perna da mãe, né? Ou de viajar, ela não consegue lidar, muda o comportamento dela, cada vez que ela estamos em viagem, que é um lugar estranho, um ambiente estranho, são pessoas diferentes, né? São situações diferentes que ela vivencia do normal, e ela tem um pouco de receio, muda o padrão de comportamento dela, fica mais introvertida, mais fechada, né? Medo de sair de casa, né? Medo de ir a eventos, até mesmo eventos que são conhecidos, é aquele evento na igreja, aquele evento na quermesse, aquela festa da família, ela começa a manifestar esses comportamentos com mais frequência, né, querendo não ir,
reclamando ou se queixando de que terá que ir para a festa, né? Criando desculpas para poder estar indo. Então, ou seja, tem alguma coisa estranha no ar e que é importante a gente verificar se em outras situações da vida dela também ela não está manifestando dificuldades sociais. Tá? Medo de ficar sozinha em casa. Item 1 que é clássico, a necessidade de se sentir protegida. Então, ela precisa estar sempre ao lado de alguém mais que dê segurança a ela. Então, ela vai sim na festa desde que tem alguém junto. Ela vai sim na padaria desde que tem alguém junto. Ela sai de casa desde que alguém a acompanhe. Então, ela precisa de alguém estando junto dela. Por quê? Porque sem esta pessoa ao lado, auxiliando, ajudando, ela sente-se insegura. Então, isso demonstra que eu preciso sempre ter uma muleta do lado para me segurar, senão eu vivencio a ansiedade. Então, esses comportamentos aí, fora todos os outros que nós já falamos, né, de dificuldade, são indicativos para que você observe que aquela criança tem uma probabilidade de ter fobia social, de ter uma vergonha um pouco mais acentuada e está tendo muitas sensações desconfortantes diante dos eventos sociais. Bom, que prejuízos nós podemos ter? Se não tratar, quais prejuízos? Na vida mais adulta, na vida tanto de adolescência quanto de adulto. Veja, uma das grandes correlações das pesquisas é fobia social com uso abusivo de drogas, substâncias ilícitas. Ok? Então, já dá para você entender que a fobia social, se ela não é tratada, aumenta a chance dela se envolver com uso abusivo de álcool e substâncias ilícitas. Ou até mesmo as lícitas, porque álcool é lícito, cigarro é lícito, tá? Mas as outras substâncias, outros tipos de drogas também podem ser aí correlacionadas. Então, veja, uma pessoa com timidez, ela corre esses riscos. Foi pesquisado e que muitos alcoólatras tinham na sua origem a presença da fobia social. Muitos drogadictos tinham na sua origem a fobia social. Usavam esse subterfúgio para poder se socializar e, no final, criava-se uma dependência com a ilusão de que estaria se desenvolvendo socialmente. Então, isso é o grande prejuízo que uma pessoa pode ter se ela tem timidez, fobia social, timidez mais acentuada na vida dela. Nós temos que evitar a qualquer custo, temos que tratar mesmo, temos que olhar mais para a pessoa com vergonha, com timidez e ajudá-la a superar isso. Né? Por isso que a Quero Ajudar Você, ela realmente quer fazer você superar a timidez e a vergonha. Por quê? Porque isso leva a comportamentos destrutivos da vida, da família e do futuro deste jovem ou desta criança. Então, nós temos que bloquear a tempo isso tudo. Por isso que é importante que você divulgue esta live, é importante que essas informações cheguem a pais e educadores, porque eles precisam realmente encaminhar os filhos para tratamento o quanto antes, o jovem, o adolescente, o quanto antes. Tá? Também, quando ocorre mais na adolescência, né, um dos grandes prejuízos é a perda de contato e convívio social que ela tem com o grupo próximo. Então, ela vai se distanciando de amigos, vai se distanciando de familiares, de eventos, e vai cada vez, ou de eventos extra-classe, e vai cada vez mais se fechando dentro dela. E tudo aquilo que se fecha dentro dele, que se fecha como uma ostra lá dentro, eu não vejo, eu não consigo saber o que está se passando. Pode ser que tenha diamante lá dentro, tenha esmeralda lá dentro, pode ser que tenha pérola lá dentro, né? Mas eu não vejo. E a gente não sabe o que está se passando naquela cabeça, o que está se passando naquelas ideias. Por isso que também há certas correlações de fobia social com transtorno do pânico, com depressão, com suicídio, com quadros esquizofrênicos e paranoicos. Então, veja que tudo aquilo que se fecha, a gente não sabe o que está lá dentro. Pode ter uma grande pérola ou, na verdade, um grande limbo
que você não sabe exatamente o que é. Então, cuidado, porque na adolescência tudo vai se fechando e hoje é muito melhor nós termos a fobia social, porque eu tenho a desculpa que eu vou para o computador e converso com o mundo, mas dependendo do mundo que eu converso, eu estou no submundo, né? De todas as tranqueiras que existem também dentro da internet. Então, cuidado. Mudou o comportamento, fique de olho, mudou o comportamento, preste mais atenção. Já tinha um quadro de introversão, agora está cada vez mais introvertido, fugindo dos lugares, deixando de ir em outros, não frequentando os lugares, cuidado. Está se fechando cada vez mais, está se ficando cada vez mais difícil de ter acesso a ele, cuidado. Está na hora de fazer alguma coisa, de conversar mais, de aproximar mais, de proporcionar mais momentos de comer junto, momentos de passear junto, momentos, ter 1 hora na semana para nós trocarmos ideia, 1 hora com o pai, 1 hora com a mãe, para nós tentarmos saber o que está se passando lá dentro. Então, é fundamental que nós fiquemos atentos, porque as maldades na internet são muitas, os submundos dentro da internet também são muitos, e muitas coisas que se passam na cabeça de uma pessoa, a gente não consegue ter esse acesso, porque como ela não socializa, como ela não fala, como ela somente fica ela e as ideias dela, a gente não consegue entender o que está se passando dentro daquela cabeça e que construção ela está fazendo. Ela pode estar realmente construindo a próxima grande obra-prima de uma arte ou de grande instrumento importante para a civilização, como ela pode estar construindo um plano arquitetônico para dar fim na vida dela ou na vida de metade da comunidade. Nós não sabemos o que está se passando. Às vezes a gente pode ser um pouco mais drástico, né, em algumas colocações, mas é importante que a gente observe, né? Não é todo mundo que se... E ter bom senso, porque tudo na vida é bom senso. Se alguém está escutando isso, entrar em pânico, desliga e vai embora. Por quê? Porque não é para entrar em pânico, né? É para a gente ter noções de consequências que pode ser. Nós temos que ter a maturidade, o discernimento, de entender que um adolescente, um jovem, muitas vezes também se fecha porque a família não está proporcionando nada legal para ele, né? Ou a conversa que está proporcionando para ele não está sendo legal, interessante. Então é mais interessante que ficar conversando no WhatsApp, no Facebook com os amigos, e de repente está tudo certo, lindo, maravilhoso, não tem nada errado nessa pessoa. Mas a gente começa a perceber que ela tem dificuldade na escola, a gente já conversou com o educador, com o coordenador, e ela não fala, ela tem vergonha, ela se recusa disso, daquilo, a gente tenta proporcionar, mas ela vai ficando cada vez mais irritada, insegura, com receio de falar, e a gente vê fisicamente a rubrez nela, o tremor, né? E aí, então, a gente está relacionando mais à fobia mesmo, né? A vergonha e a fobia social mesmo. Mas lembre-se, tem muito adolescente indo para o quarto, por quê? Porque lá está mais gostoso do que está se passando dentro da sala. Então, cuidado com o estímulo que eu estou dando e oferecendo também ao jovem, né? Tudo tem que ter muito bom senso, senão a gente entra no desespero mesmo, tá? Quais são os grandes erros que um pai ou um educador pode fazer, pode emitir diante de uma pessoa que tem timidez? Anota aí, preste atenção, agora vem os grandes erros, nunca, jamais faça isso. Não faça isso em hipótese alguma. Criticar em excesso. A crítica pode ser interessante, necessária e faz bem, mas em excesso passa a ser demais, né? Então, criticar demais algum comportamento que ele fez relacionado a algo, principalmente a algo social, né? Você sempre critica as coisas que ele está fazendo, nada está bom, tudo que ele tenta fazer está ruim. Ele lavou a louça, você lava mal essa louça, você nunca escova esse cabelo, você nunca escova esse dente, você nunca faz nada certo, seu caderno é sempre um relaxo, tua letra é horrível, que nada tá bom nessa pessoa, pelo amor de Deus, é que nada tá bom nessa criatura, alguma coisa tem que ser bom nessa criatura. Então, tem pais que às vezes só vê o lado ruim, o lado negro da pessoa e só faz propaganda do lado eu, no lado negro. Então, ou seja, quanto mais propaganda eu faço, mais eu vendo, mais o cara compra.
É assim que acontece no marketing. Quanto mais eu divulgo na televisão, mais eu motivo, mais eu tenho venda. E se eu fazer propaganda só do lado ruim, ele vai incorporar aquela meleca de pessoa mesmo. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado. É isso que nós temos que tomar cuidado com a crítica em excesso, tá? Diante de uma pessoa. Criticar em público, nunca, jamais. Né? Fazer a pessoa passar por aquela vexame, por aquela humilhação, por aquela situação desconfortante diante dos outros, né? Isso é muito ruim. Rir, fazer piadas de algo de excesso dela. A pessoa tem, de repente, um nariz que é um pouco maior do que os demais. Tem uma orelha que é um pouco maior do que a outra. Né? Tem, de repente, uma mancha na pele e a pessoa faz aquele ampliação. É narigudo, é cabeludo, é textudo, né? Orelha disso, né? Se eu fico falando com uma pessoa e fico ampliando aquela parte dela, e ela vivencia aquela situação desconfortante, não é só dentro de casa que ela vai achar que o povo vai reparar, falar, ou ficar fazendo piada. Ela vai achar que na escola vai fazer também, que na rua vai fazer também. Então ela começa a ter aquele pensamento de medo de estar saindo e as pessoas reparando somente naquilo. Parece que só existe o nariz, né? Ou só existe a orelha e a testa. Então, quer dizer, cuidado com essas piadas, né? Apelido também é outra coisa que é complicado, porque tem gente que não lida bem com apelido, né? E tem gente que lida bem. Então, tem que saber moderar, ponderar. O bom senso é o melhor remédio para todo e qualquer tipo de educação. Tá? Falar que ele é tímido, nunca, jamais, escreva isso, coloque uma faixa na sua casa, se você tem um filho que tem vergonha, que é mais tímido, jamais fale para os outros, meu filho é tímido. Ih, meu filho, ele é tão tímido. Cumprimenta, filho. Para, você é tão tímido. Filho, para com isso, você é tão tímido. Você está reforçando, está incentivando mais a ser tímido. Já tem a vergonha. Aí você faz aquele carnaval por causa da vergonha dele e vai ser cada vez pior. Então, quer dizer que se o cérebro dele vai cada vez mais incorporar que ele é uma pessoa tímida e que não consegue se dar bem no mundo social, não consegue se dar bem nem no cumprimento com as pessoas. Nunca, jamais diga que uma pessoa é tímida. Nem na escola, nem em casa, nem em pensamento faça uma coisa dessa. Tá? Não divulgue as obras, né, as coisas que a pessoa faz aos demais sem a permissão da pessoa. Às vezes a pessoa ela é tímida e ela desenvolveu uma habilidade boa em artística. Aí você pega aquilo e mostra aquela arte para todo mundo. Todo mundo fala, nossa, que bonito! Como pode ter alguém que vai falar que está feio. Então, dependendo da pessoa, ela não vai lidar muito bem com isso, porque ela não quer ser observada. Ela não quer ser notada. Então, peça permissão. Quer resolver isso? Quer mostrar? Porque se a pessoa fez uma coisa bonita, você vai pedir, pode mostrar para a tia? Pode, a tia pode. Negocia isso com ela. Negocia primeiro com a criança. Não queira mostrar, publicar algo que é privado dela. Não queira publicar algo que, de repente, ela não está preparada para reagir à repercussão dessa divulgação. Porque a criança também tem que estar preparada emocionalmente para reagir a essa divulgação. Como que as pessoas vão reagir ao ver o desenho dela, ou a trabalho dela, ou o crochê dela, ou a pintura dela? Como que as pessoas vão reagir? A criança tem que estar preparada. Então, vá fazendo gradativamente, sempre pedindo permissão, fazendo aos poucos com as pessoas mais conhecidas e fazendo gradativamente para uma ou outras pessoas, né? Começando de uma, depois vai para duas, para três, para ir se acostumando gradativamente as pessoas reagirem quando vê a obra-prima dela. Tá? Então, toma esse cuidado, são cuidados importantes. Então, os erros, repetindo os erros, evite criticar em excesso. Nunca critique em público, para não passar vergonha em público. Né? Rir ou fazer piada, chacota, de coisas que são do corpo físico daquela pessoa, tá? Ou da atitude daquela pessoa, né? Às vezes a pessoa tem a língua presa, às vezes a pessoa ela gagueja numa palavra, aí eu começo a rir, fala de novo paraquedas, e eu rio.
Para com isso, né? Não faça seu filho passar por vergonha, não faça seu filho passar por vexame. É bonito nos primeiros 5 minutos, nos próximos 50 anos só vai vir dor e sofrimento. Se você ama, não faça isso. Tá? Não fale que ele é tímido, nunca, jamais. Tá? E se ele faz uma coisa legal, bacana, negocie com ela para ela divulgar aquilo que ele faz e gradativamente ele vai aprendendo a lidar com a repercussão daquilo que ele está fazendo. Tá? Sugestões. Aí vem as sugestões. É importante nós termos sugestões. O que fazer, então, se eu não posso fazer tudo isso? O que eu devo fazer? Deve elogiar. Elogie aquilo que é bom. Elogie aquilo que está certo. Olhe para aquilo que está legal e fala, puxa, que legal, gostei dessa atitude sua, puxa, gostei daquele desenho, puxa, gostei que você foi lá e pegou tal coisa. Então, elogie aquilo que está bom naquela criança, elogie o que está importante naquela criança, tá? Quando a pessoa erra, não critique. O que você vai fazer, então, como sugestão? Vamos refazer de novo. Todo mundo que erra passa vergonha e não quer fazer de novo por medo de errar. Então, vamos repetir. Você errou? Então vou te ajudar. Então, vamos fazer aqui. Até que ela começa a criar automatismo e fazer. Tá? Incentive sempre aquela pessoa a fazer as coisas, né? Aproxime essa criança de lugares onde ela possa ter mais convívio com pessoas. Tá? Com as pessoas, né? Interaja, que essa criança possa interagir com outras. Então, ir a parques, né? Você leva seu filho a parque? Você gostava de ir no parquinho? Coloca um joinha se você gostava de ir no parquinho, tá? Coloca um joinha se você gostava de ir no parquinho, de ir em lugares, né, na praça, que é um lugar gostoso de você interagir. Então, se você leva teu filho em lugares que propiciem o encontro, isso é ótimo. Isso vai fazendo com que gradativamente ele vá perdendo o medo do estranho e vai se aproximando. Isso não somente com a criança, mas com o adolescente também. A criança não quer ir para os lugares, é normal, criança, adolescente, nenhum quer sair de casa, quer ficar no seu casulo. Mas, vamos junto. E aí ela vivencia uma coisa legal, aí quando volta é importante reforçar, puxa, foi legal, né? Nossa, o que eles fizeram interessante? Volta a fita, repete a fita de novo, faz com que ela reprise tudo aquilo que foi falado e você dá uma ênfase boa naquela parte que foi realmente legal e que ela gostou, tá? Ouça o que ele tem para falar. Tem muitos pais que não ouvem o que o filho tem para falar. Então, o filho quer falar e não tem voz, não tem oportunidade, não consegue. E se ele não treina a falar em casa, não vai ser na escola que ele vai treinar. Não vai ser no meio de 40 alunos, 30, 50 alunos que ele vai abrir a boca. Se nem em casa com 2 ele consegue, você não vai poder esperar que ele faça uma pergunta para a professora diante de todos os alunos, ok? Tá? Todo mundo tem que desenvolver habilidade. Deixe teus filhos fazerem as coisas. Você tem lá um filho adolescente que vai lavar a louça. A primeira vez que ele vai lavar a louça vai estar cheio de gordura, mas se você continuar insistindo, né, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, mas você não repreende, você pelo contrário incentiva, gradativamente ele vai percebendo que tem um jeito, uma habilidade de lavar, e ele vai começar a lavar melhor, né? E é importante você comentar isso, né? Tô vendo uns joinhas aí, você lava bastante louça, né? Você lavou bastante louça para sua mãe, por isso que você hoje tem essa habilidade toda, coloca isso, você lavou muita louça. Eu, pelo menos, lavei louça doidada, lavo bastante. Então, ou seja, pelo menos você vai desenvolvendo gradativamente essa habilidade dela, mas cuidado, tem gordura? Não tem importância. Você fala, filho, tá, faz um negócio aqui, ó, pega esse aqui, não, só tira esse daqui, porque ficou um pedacinho de gordura aqui. Perfeito, tá tudo certo, lindo, maravilhoso, amanhã mais louça para ele, tá? Não grite, explique, tá? Não grite diante das coisas erradas que ele faz, explique. Mostre as consequências, veja o que pode ter de erros, né? Crianças que são sujeitas que são filhos de pais que gritam, tá? Ou eles começam a gritar também, ou eles têm medo de errar.
Então, eles podem imitar o comportamento e começar a gritar tanto quanto para todo mundo, ou ele começa a ter medo de falar com medo do que da consequência, com medo do que vai vir pela frente. Então, ele pode tanto se fechar quanto ser o igual ao pai, né? Não precisa ser permissivo. Cuidado com as permissões. Hoje todo mundo pode fazer tudo, a criança pode fazer tudo, a criança que manda em casa. Cuidado, não é para também sair para o outro lado, ser permissivo. Seja claro, objetivo, diga exatamente o que pode e o que não pode ser feito. Tá? Então, cuidado para você não sair do 8 para o 800, porque daí também não vai dar certo. Né? Não adianta nada você criar com alta coerção e repreensão, ou criar, né, como grande liberdade que pode fazer tudo, ou seja, tudo pode, que ambos vai ter prejuízo no comportamento, ambos vão ter problemas de relacionamento, de lidar com frustrações e com as pessoas, tá certo? Então, cuidado. Então, o bom senso sempre é o melhor remédio, tá? Sempre gradativamente é importante nós aproximarmos aquela pessoa de situações de interação social. Por exemplo, você vai na padaria, então, de repente é o filho que entrega o dinheiro, é a pessoa que vai, depois ele vai pegar, vai receber o troco, depois ele vai pedir o último pão, ou ele vai pedir o saquinho. Então, ou seja, vai gradativamente no momento da criança, aquilo que é mais fácil. De repente você vai comprar um doce para ela, então ela que escolhe qual é o doce, ela que leva o doce. Então, ou seja, são coisas que você vai ensinando elas a interagir com o estranho. Então, ela precisa aprender esse comportamento, tá? Se o pai é que faz tudo e a criança só recebe tudo, vira cômodo. Você não está incentivando, pelo contrário, você está incentivando ela simplesmente a ser uma pessoa cada vez mais egoísta, porque ela quer tudo de mão beijada, tudo fácil na mão dela. Então, vá treinando ela a se aproximar dos estranhos para facilitar. tá no ponto de ônibus, filha, vai ver qual dessas daí é o lugar que a gente tem que ficar para pegar o ônibus. E a filha vai lá. É aquele lá, perfeito, vai lá. Vamos levantar a mão junto, levanta a mão junto para o ônibus parar, né? Filha, entrega seu bilhete para o motorista ou para o cobrador. Então, você está fazendo ela sempre quebrar aquela coisa desconfortante que é natural da criança, do adolescente, de lidar com o estranho. Então, favoreça isso para ela. Tá? Reforça as atitudes de aproximação, traga amigos do filho, traga amigos para brincar em casa, para estudar em casa, permita também que ele vá para a casa dos amigos, isso também é fundamental, tá? E é importante também, estou vendo aqui nossas anotações, né? Se ela tem muita vergonha, tá? E ela tem, assim, medo, muitas vezes, de falar, na escola, por exemplo, isso é muito comum na escola. Você tem um aluno que, de repente, tem aquela vergonha imensa de apresentar um trabalho, não queira fazer ele apresentar o trabalho, ou forçar ele a apresentar o trabalho, ou ameaçar ele que, se ele não apresentar, ele vai se repetir de ano. Não adianta você ir pela força, vá pela aproximação, vá pela dessensibilização sistemática, vá sendo gradativamente aproximando ele de um comportamento de falar aos demais. Então, ele começa segurando o cartaz, depois ele aponta, depois ele fala o tema, e gradativamente você vai fazendo ele aproximar-se do público. Porque não é fácil você encarar, às vezes, um público de imediato, mas gradativamente vai sendo suave. Então, suavize, porque a dor é dele, não é sua. Ok, professor? Ok, pai? A dor é do outro, nunca é sua. Tá? E veja que têm alunos com vergonha, timidez e também fobia social. Tudo que é uma vergonha, uma timidez não tratada, vai virar uma fobia social. E vai ter todas aquelas consequências, ou algumas daquelas consequências desagradáveis que eu tinha dito anteriormente. Bom, se foi bom, compartilhe.
Gostaria imensamente que outros educadores tivessem acesso a essas informações, outros pais tivessem acesso a essas informações. Continue deixando seus comentários. Se foi bom essa informação, coloca um joinha para a gente saber se foi legal, se atendeu a expectativa de você, se realmente você gostou do que nós falamos. E já aproveitando, fazendo um convite para amanhã. Amanhã nós temos uma grande surpresa, uma surpresa imensa a vocês que estão ouvindo nossas lives. Nós temos uma surpresa muito boa amanhã, às 21 horas, também aqui no nosso canal no Facebook, onde nós vamos estar falando sobre, também voltados à fobia social, mas também a parte relacionada à prosperidade. Não, o quanto uma pessoa tem de prejuízos financeiros, de perda de oportunidades, de dificuldade de empreender por causa da vergonha, da timidez e da fobia social. E amanhã também é o grande lançamento de uma grande surpresa a você, de uma grande oportunidade para você. Então, se você tem muita vergonha, se você conhece pessoas que têm vergonha e timidez, cuidado, elas perdem grandes oportunidades de empreender, de melhorar o ganho financeiro delas, de melhorar a evolução dentro da empresa, ter novos lugares dentro da empresa e novos salários, né, de desenvolver-se mais financeiramente. E amanhã nós falaremos um pouco sobre isto e lançaremos uma oportunidade para você, uma grande surpresa a você, amanhã, às 21 horas. Então, terça-feira, 14 de maio, às 21 horas, estaremos aqui falando mais um pouco sobre a prosperidade, as perdas de oportunidades financeiras, de ganhos, de evoluções, de empreendedorismo por causa da vergonha e fazendo lançamento a todos vocês de uma grande surpresa. Continue deixando suas perguntas, que nós estaremos agora respondendo todas elas. Um grande abraço, sucesso e nos veremos amanhã. Curta a nossa página, divulgue no Facebook, divulgue para os teus amigos para nós encontrar todos eles aqui amanhã às 21 horas. Um grande abraço, obrigado e sucesso!